Na série especial de reportagens sobre o câncer que o Jornal Nacional está exibindo nessa semana, os repórteres José Roberto Burnier e Ronaldo de Souza mostram hoje como é o acesso ao tratamento na rede pública de saúde. A disparidade entre as regiões do país é enorme e existem poucos hospitais considerados de referência. Um laboratório de ponta na pesquisa. Aqui funciona o Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, o órgão do governo responsável pelo controle da doença no Brasil. O pesquisador do INCA diz que o país passou a reconhecer o câncer como um problema de saúde pública apenas nas últimas 2 décadas. Por que o câncer passou a ser visto como uma questão estratégica pela área federal? Tem várias razões. Existe uma razão que a gente chama epidemiológica, que tem a ver com o número de casos que ocorrem no país. Isso vem aumentando no Brasil à medida que a população vai envelhecendo. Existe um outro fator muito importante, que é o dado econômico. Tá? Então, câncer, o tratamento de câncer tem um impacto econômico imenso sobre os países do mundo e não é diferente no Brasil. Custa muito caro. Custa muito caro. No Brasil, só há centros de referência para tratamento gratuito da doença em 5 estados. Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia e Ceará. E só conseguem acesso a esses hospitais os pacientes que já têm o diagnóstico positivo de câncer, realizado em outros centros médicos. Este é o ICESP, o Instituto do Câncer de São Paulo, o maior hospital público do país especializado no combate à doença. Não cobra nada de ninguém, mas só atende pacientes com diagnóstico positivo de tumor maligno. E olha só quanta gente. São 6.000 pessoas atendidas todo mês, em 28 andares, leitos modernos, equipamentos novos e gente com treinamento específico para lidar com pacientes com câncer. Para quem tem uma doença tão grave, estar num hospital especializado faz uma enorme diferença. É aqui que a gente é tratada como rei ou rainha. Isso aí ajuda a gente a recuperar mais rápido. Mesmo com a ajuda do governo do estado e do Ministério da Saúde, o hospital ainda não está operando com 100% de sua capacidade. Dos quase 500 leitos, 94 ainda não podem ser usados por falta de dinheiro. Doações poderiam ajudar. Já existem experiências importantes no Brasil, como por exemplo o Hospital de Barretos, que tem parte do seu custeio advindo de doações. São 7 horas da manhã. Todo dia, a partir desse horário, começam a chegar ônibus, vans, vindos de vários municípios, de vários estados, trazendo pacientes com câncer aqui para o Hospital de Barretos. Em geral, esse pessoal vem de regiões onde não há centros de referência no tratamento da doença. Dona Neuza viajou 2.600 quilômetros de Porto Velho, em Rondônia, até aqui. É difícil largar tudo, família? É difícil, as coisas ficam tudo largadas para lá, né? Tem que vir, porque não tem outro jeito. O que começou como um pequeno hospital 45 anos atrás, hoje é um complexo de 120 mil metros quadrados, com 3.100 funcionários, 250 médicos em dedicação integral, que atendem 120 mil pessoas por ano. Os pacientes passam por diagnósticos e cirurgias em aparelhos de ponta. Médicos e enfermeiros estão o tempo todo entre os pacientes. Você trata os seus pacientes como? Como se fosse um avô, um pai, uma mãe. Como a maioria vem de fora, às vezes de muito longe, e o tratamento do câncer é demorado, essas pessoas são acomodadas em abrigos como este, que são mantidos pelo próprio hospital. Este é o abrigo de adultos do Hospital do Câncer de Barretos. Os pacientes ficam, olha aqui, ó, em quartos como este. Está aqui a paciente e ainda tem direito a um acompanhante. O Hospital de Barretos sobrevive e continua crescendo graças à determinação do filho do fundador. Henrique Prata é pecuarista, mas passa a maior parte do tempo pedindo doações. Quando eu tirei o primeiro dinheiro, eu tirei na mão de 40 fazendeiros. E a segunda vez que eu voltei, achei que seria fácil. A metade falou, não, mas já te ajudei. Falei, bem, mas a doença só aumenta, não tem como eu parar de pedir. Hospital Filantrópico de Pires na Mão. Hospitais públicos com falta de recursos. Mesmo nos grandes centros, a estrutura no país é insuficiente para atender 500 mil de casos novos por ano.
O pesquisador do INCA reconhece o problema e diz que vai melhorar. Em 5 anos a gente vai ter um cenário muito melhor de conhecimento do câncer no país e garantindo a esses pacientes dessas regiões mais remotas do país um acesso, pelo menos, a um diagnóstico de melhor qualidade e, a partir dali, ser direcionado a centros que possam ajudá-lo no tratamento. Na reportagem de amanhã, você vai ver o aumento do número de casos de câncer entre jovens e crianças e famílias que superaram a doença.